Boa tarde a todos os presentes. A gente dá início ao sábado da Semana Nacional dos Museus aqui no Instituto Histórico. E para começar esse ciclo de palestras, eu convido aqui Franklin e Eduardo para começarem os trabalhos. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela apresentação, é Alexandre, né? E vamos começar a falar sobre alguns temas bem interessantes, né, em relação à divulgação do museu, né? E assim, principalmente voltado para cá, para Natal. É bem complicado, né? Porque não é simplesmente divulgar, mas sim ter a sensibilidade de saber passar informação, né? Então a gente vive uma época bem interessante, vamos dizer assim, de conflitos e até mesmo de mudanças geopolíticas, uma mistura mais voltada para a cultura. Inclusive, é o que eu noto muito aqui nos visitantes, né? Principalmente quando vem de outros estados, né? O pessoal chega nos hotéis e pergunta para os hotéis, né, os responsáveis, e fala: onde é que está o City Tour da cidade? Então, fica a resposta bem simples, né, para eles. Se você quer City Tour, você vai ou para Recife ou para João Pessoa. Então, Natal é uma cidade com 424 anos, né? Então, a gente é bem antiga, a gente tem sim uma história em camadas extremamente tensa. Porém, até mesmo os natalenses não conhecem a nossa história. E isso é uma questão que a gente tenta divulgar o máximo possível e tenta se reinventar todo o tempo, todos os dias, né? Então a gente vem trabalhando como guia, né? E tenta abordar o máximo possível de experiências, né? Com as pessoas e tentar interagir cada vez mais, né? Uma das minhas experiências aqui é justamente fornecer uma questão mais lúdica, né? Através de desenhos, através da escultura, e tentar divulgar o máximo possível da história, que a gente tentar absorver o máximo possível, lendo os livros que tem aqui em relação à história, à geografia, né? E aí eu passo para o Eduardo para ele falar um pouco mais da experiência dele em relação a isso. Bom, Franklin, essa realidade é o que a gente vê no nosso dia a dia ali. É. Então, quando a gente recebe as pessoas aqui, a gente tem que bater de frente com esse contexto dela não saber o mínimo sobre a cidade. Então, a gente dá literalmente um boas-vindas à pessoa ao centro histórico, que muitas vezes ela nem sabe onde ela está localizada, mais ou menos. A gente tem que explicar todo aquele contexto de que ela está no berço da cidade, tudo que tem aqui aos arredores. Então, tanto o Instituto tendo seu acervo, tanto de arquivo quanto de o que há em exposição, a gente utiliza muito do cenário que tem ao nosso redor, para poder proporcionar a esse visitante toda essa imersão histórica que ele está tendo aqui nesse espaço. Assim como o Franklin falou também, a gente tem a questão de experiências, mas se a gente for contar que cada relato de que a gente recebe pessoas aqui, vai passar mais de horas aqui, porque é incontável a questão de situações que a gente já chegou a passar aqui. Mas hoje, atualmente, infelizmente, a gente pode se referir a Natal como uma cidade dormitório, em que muitas pessoas vêm para cá, vindas de fora, né? Elas vêm para cá e quando chegam são ofertadas a ir a lugares próximos, mas não são ofertadas a irem explorar a cidade do Natal em si. Então a gente entra com esse trabalho, literalmente do ponto zero, do marco zero daqui, para provar que isso realmente é uma ilusão e que o centro histórico está de pé e ele resiste. E através do nosso trabalho a gente consegue propor a essas pessoas uma experiência assim de sair daqui se questionando, tá? Mas tem tanta coisa aqui que eu não sei mais para onde eu vou. Me disseram que não tinha nada e agora eu tô achando tanta coisa que eu não sei mais para onde eu vou. Pois é, a importância desse lugar é extremamente infinita, vamos dizer assim. Primeiro porque a gente tem sim não só um lugar, mas sim ferramentas de ensino, né? A gente possa simplesmente sentar na calçada, né? Se possível, e explicar a história acontecendo, né? E, infelizmente, por causa de algumas entraves, né, na questão de algumas gestões, a gente não tem tanto acesso. Então, a gente tem sim esses desafios a ser cumpridos, né? Então, existe sim dentro do Instituto peças em relação ao museu que a gente possa utilizar muito bem para falar e dar um resumo da história de como é que foi a construção da nossa sociedade, e como um todo, não somente como uma coisa banal.
mas sim dando um sentido cada vez mais. Por que que o rio Potengi foi importante na fase da Segunda Guerra Mundial? Muita gente não associa isso. Não associa a questão geográfica em relação a alguns contextos históricos, né? Na questão da própria abordagem e a facilidade. E aí é que vem uma outra discussão. Onde é que foi realmente descoberto o país? Foi na Bahia ou foi aqui? Então, esse é um dos pontos que a gente aborda aqui, né? Então, no meu ponto de vista, e às vezes no meu guiamento, os próprios visitantes saem daqui com muito mais dúvidas, e isso para mim é muito bom. Primeiro, porque, no meu ponto de vista, museu é local de se questionar, e sim um lugar para se conscientizar. Então, quer queira ou quer não, quando o turista, ou visitante, ou escolas, ou habitantes da nossa cidade vêm para cá e saem se perguntando, já é um gás para uma outra pesquisa, já é um gás para conhecimento que ele possa buscar por ele mesmo. A gente só aqui está só norteando a coisa, né? Então, isso é uma coisa que faz total diferença para os visitantes e para manter esse lugar aqui vivo. Não só esse lugar, mas outros lugares também. Porque quando vem para cá, eu faço questão de fazer indicações para outros lugares. Porque não adianta a gente estar só mantendo isso aqui vivo. A gente tem que fazer o circuito acontecer, né? Então a gente indica, pelo menos eu indico muito a questão dos outros museus, né? Aqui e até mesmo lugares históricos. Então, Eduardo sabe como é que é a questão aqui de pontos históricos, né? E a gente fala, a gente intercala, né? O conhecimento que tem dentro do museu com fora. Porque, querendo ou não, Frank, é importante essa conexão de todos esses patrimônios existentes que mantêm a memória viva. Então, quando vem uma pessoa aqui, ela vem já meio perdida, tendo esse como um local que ela achou às cegas. Então, a gente meio que fica responsável por dar esse pontapé inicial de um roteiro que ela pode tornar a conhecer, se ela tiver curiosidade e se sentir instigada a isso. Então, o Complexo Cultural da Rampa é um dos pontos que a gente mais recomenda, até por abordar essa parte que não é tão explorada aqui, mas que a gente não deixa de abordar. Porque, por mais que a gente tenha uma abordagem mais abrangente relacionada ao Estado, a gente sempre busca trazer o cenário que a gente tem em volta, como eu falei anteriormente, para explicar a essa pessoa como tudo começou, do início desde aqui até mais à frente. Por mais que a gente tenha alguns entraves, como algumas identidades que passam despercebidas ou escondidas, a gente tenta reforçar essas pessoas, a imagem delas e a importância delas aqui. Tanto de povos originários que houveram aqui, a gente tenta fazer essa abordagem justamente para a pessoa não entrar e sair daqui com uma ideia só, e várias ideias para que ela possa construir seu próprio pensamento a partir disso e ter uma noção melhor do que a cidade natal pode propor em questão histórica. Isso é verdade. E, inclusive, o esclarecimento em relação a alguns pontos, né, que vem da nossa própria história. E quando eu falo própria história, a gente sai do âmbito já nacional e passa para um âmbito mais, vamos dizer assim, estadual e até mesmo municipal. A gente tem uma importância muito grande em relação a alguns eventos, né, como a Revolução de 1817, a questão da intentona comunista, e dependendo da leitura, insurreição comunista. Então, Natal ou Rio Grande do Norte tem uma importância tremenda na construção da história do nosso país. Porém, o próprio natalense não tem a noção disso. O próprio potiguar também não tem a noção disso. E quando eu falo potiguar, são pessoas que moram no interior do estado, né? Então, passa despercebido a questão da apropriação, né, da cultura e a defesa das próprias raízes do nosso povo está sendo esquecido com o tempo, né? E aí se reflete em outras coisas, como, por exemplo, o próprio sítio histórico daqui do nosso município natal, ele está sendo esquecido, né? Então está passando por um processo de gentrificação. E isso é meio complicado de se lidar, e delicado também, né? Porque a gente não está lidando com um mero número. Falando sobre a cultura e a história da gente, né? A Ribeira é importante para nós, a questão das rocas é importante para nós, a questão da Cidade Alta, porque foram, vamos dizer assim, polos históricos que acontecem na nossa história, né? E o que acontece hoje em dia?
muitos prédios que poderiam ser tombados e ter um outro destino em relação à cultura, está sendo esquecido e depredado, né? Então, falta interesse de alguns responsáveis, né, em relação à cultura, de investir naquela região, fazer um sítio histórico. E a gente tem exemplo como Recife, né? A questão de Recife, e isso eu falo porque já tive guiamentos aqui, que a própria pessoa de Recife vem para cá e fala muito bem de Recife. Ou seja, é o que falta no natalense. O natalense sair daqui e ir para outros estados e falar bem. Muitas vezes eu conversando, e eu acho isso incrível porque é uma oportunidade que a gente tem de estar explicando mais a história. Então, esse é o lado positivo do ponto negativo, né, em relação a isso. Então, a gente tem sim como é que eu posso dizer, essa oportunidade de estar explicando como é que seria a abordagem da coisa em si. Quando a gente comenta sobre essa parte da identidade do natalense em si, a gente vê uma ausência muito forte aqui. Tanto que existem escritores que se remetem ao natalense como um espelho sem reflexo, porque ele não se vê em lugar algum. Então, um recifense defende batendo no peito. Já um natalense é mais fácil ele se juntar com você para falar mal do Natal do que defender a cidade onde ele nasceu. Então, quando a gente olha o centro histórico e vê essa situação que ele se encontra hoje, o que resta para nós, assim, diante da negligência que há de poder público, que não há muito o que fazer, resta a nós, como cidadãos e habitantes da própria cidade, ocupar esses lugares. Exatamente. Visitar esses lugares e manter o movimento ativo desses locais para que não fiquem entregues ao tempo e acabem sendo esquecidos de certa forma. Então é algo que depende muito da população de se atentar para isso e querer conhecer isso. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta. E vocês falaram muito sobre a questão da relação natalense. E eu queria saber como vocês trabalham com relação à escola. Porque a gente muda às vezes a mentalidade de um adulto, uma pessoa já formada, tem suas experiências, né? Uma pessoa que viu o auge da Ribeira e da cidade e viu uma decadência, a mentalidade ficou muito fechada. Aí eu queria saber como vocês trabalham com as escolas, como é que vocês passam as experiências de, tipo, jovens que nunca viram esse esplendor desses bairros, né? E muitas vezes não viram o esplendor cultural que o Natal já teve. Eu queria saber como é que vocês trabalham. Sobre essa questão de como as crianças são recebidas aqui para repassar o contexto histórico para esse pessoal mais infantil, até porque a gente tem relação de escolas marcarem passeios por esse centro histórico e ter o Instituto como ponto de visita. Então as crianças vêm aqui e a gente tenta fazer, querendo ou não, de maneira mais lúdica, essa representação, de passar essas informações, até porque um conteúdo histórico, ele muitas vezes pode ser visto como chato. Então, a gente tem que ver a melhor maneira que fique para poder abordar isso. Pois a palavra realmente que o Eduardo acabou de usar foi perfeita, né? A questão de lúdica. Não só lúdica, mas também didática. Primeiro porque a gente não possa falar de uma coisa extremamente densa, como o massacre de Cunhaú e Uruaçu, para crianças. Primeiro porque é um massacre. É uma coisa histórica, infelizmente aconteceu. Então a gente passa de uma forma mais leve como é que foi a conquista e alguns períodos históricos. E assim, quando a gente fala de falar sobre o que é bom a gente fazer, né? A gente ter sim um objetivo de tentar linkar a criança que está vindo aqui pela primeira vez ou está vindo aqui pela segunda vez e fazer com que eles se apropriem da história. Então, o que acontece? O guiamento tem que ser uma coisa leve e tem que ser uma coisa que seja fora de parâmetros de tempo. Eu gosto de deixar um tempo ainda aberto para a questão desse tipo de guiamento, né? Primeiro porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver como é que as visitas, né, no caso as crianças, estão se comportando, o que chama mais atenção. Então eu tenho essa coisa de tipo tentar falar. Isso a questão da graduação em geografia está me ajudando muito, né? Então é uma pegada que tem que ser mais sensível. E assim, a gente tem que ter uma consciência que eu não vou ficar aqui eternamente. Os sócios que estão agora não vão ficar aqui eternamente.
Uma hora ou outra, todos vão ter que ir embora ou vão morrer. Então, é uma questão de passar o bastião para outras gerações. Então, o que acontece? No meu ponto de vista, é muito mais fácil a gente estar investindo em escolas e sim plantando uma semente de acolhimento, e a questão é voltada para um sentimento de pertencimento dentro do instituto e a escola, ou o aluno em si, porque mais tarde, mais cedo ou mais tarde, quando ele for um adulto, ele vai estar aqui, ocupando esse lugar no meu lugar. Então, eu sempre falo que quando tem os guiamentos, quando eu faço os guiamentos, independente se são crianças de 8 anos ou pessoas adultas, né, que estão iniciando a fase adulta, que estão iniciando a questão da faculdade, enfim, eu sempre falo que alguém tem que ficar no meu lugar. Então, eu já estou preparando o terreno para as próximas gerações. Eu não quero pertencer a essa coisa porque já estou passando do tempo. Já eu estou indo embora. Então, tem essa questão. Eu tenho que estar preparando novas gerações para o pertencimento. E se não tiver gente nova para defender a história do nosso estado, município e país, a gente vai simplesmente apagar na história. Então, eu acredito que seja essa pegada. Alguma pergunta a mais? Na minha cabeça. Mas, na verdade, eu queria ter uma opinião de vocês sobre a questão digital. Qual o próximo passo? Não digo nem sobre relação ao Museu Guarda Soares, mas em Natal, que a gente percebe que falta. Assim, eu queria a visão de vocês de como é que vocês acham que instituições de pesquisa, de museu, podem entrar nesse digital, e dentro dessa mesma pegada, de alcançar um público mais novo, que é mais presente. Bom, sobre essa questão do digital em si e a relação que o digital tem com os museus, é bem simples de entender que atualmente, no mundo em que vivemos, a tecnologia tomou de conta a ponto do marketing e a divulgação estar em todas as áreas possíveis. Então, quando a gente se refere a uma condução que é feita aqui, vamos dar exemplo, no Instituto, ou poderia ser feita facilmente em qualquer ponto histórico daqui, ela, do mesmo jeito, poderia ter uma abordagem no mundo digital. Então, é uma vertente que deveria ser mais explorada dentro desse setor, ainda mais de patrimônio históricos, vendo que boa parte está na situação que está atualmente. Então, quando a gente vê a potência que o digital possibilita para essas áreas, é uma opção obrigatória nesse sentido. Até porque quando a gente tem pessoas da própria cidade que desconhecem esses pontos, o digital entra na rotina desse indivíduo que mora nessa cidade de forma que indireta, vamos dizer assim, e acaba que essa pessoa, por influência de um vídeo que ela viu na internet, vai ficar sabendo de algo que existe na cidade que ela não fazia ideia. Então, pelo menos por mim, eu acredito que é uma vertente facilmente explorada e que deveria ser algo fundamental em todas essas redes de patrimônio histórico daqui. Bom, do meu ponto de vista, eu vou responder começando com uma pergunta, né? Eu vou devolver a pergunta. Vamos lá. É muito mais fácil você encontrar pessoas com um celular do que com livros na mão. Isso é inevitável. Você sobe no ônibus, você olha, você vê um monte de gente com a cabeça baixa olhando o celular. Porém, a gente está perdendo a questão de livros físicos, de uma certa forma perdendo, né? E a gente está perdendo ainda mais a questão dos contatos. O que acontece? Aqui, eu andando, né, e falando sobre a questão de museus, não é uma coisa rara as pessoas falarem. E aqui em Natal tem museu? E eu estou falando de pessoas que moram aqui dentro de Natal. Eu não estou falando de pessoas que estão passando por Natal. Então é muito mais fácil, quer dizer, comum, encontrar as pessoas. Aqui tem museu, aqui existe lugar de cultura,
Porque toda a vida, quando a pessoa fala sobre cultura, remete a coisas imediatas, como São João de Natal, Carnaval de Natal, ou de outros lugares periféricos, né? E tá certo que tem que ter esses momentos, né, de festas, porque isso gera economia, isso gera renda para diversas pessoas, porém, também tem um lado da cultura que a gente fala sobre museus, sobre educação, sobre essas coisas. Então, quando a gente fala a questão digital, é uma frente de batalha que a gente possa explorar perfeitamente bem. E, de outro modo, a gente quebra com a ideia que também é um conceito muito estabelecido na nossa cidade. Provavelmente em todo o nosso país, né? Isso salva as exceções. Que museu é coisa de velho. E não deve ser dessa forma. E, assim, isso é um senso comum de outras pessoas que trabalham em museus. Vira e mexe, eu converso com outras pessoas que pertencem ou que fazem algum tipo de atividade dentro de museus. E o que acontece? O pessoal fala que um primeiro contato dos visitantes é de se perguntar, isso aqui existe desde quando? O próprio Instituto está aqui dentro do contexto da nossa cidade desde 122 anos e pouquíssimas pessoas da nova geração conhecem esse lugar. Então, isso é um trabalho a ser feito com muito mais afinco, com muito mais força, porém de uma forma muito mais leve. E é justamente isso, a questão de quebrar a ideia de museu é coisa para velho, museu é coisa chata, museu é coisa de coisas velhas. Então eu acho que é bem por aí. Mais alguma pergunta? Bom, no mais... Atualmente, assim, vem sendo discutido muito a questão da geração Z. E um dos pontos dessa geração é justamente o retorno, né, do interesse dela no aspecto humano das coisas. Então, vocês sentem assim uma diferença quando vocês atendem um público aqui, por exemplo, um senhor já com mais de 40 anos, eles têm uma pegada X, já uma pessoa mais nova é assim. Existe algum diferencial que vocês sentem no interesse delas pelo que vocês falam no museu, como vocês apresentam? Vocês acham que, assim, o papel de vocês como guia, né, e também como vocês já falaram antes, que vocês mostram outros pontos da cidade e fazem todo esse contexto, vocês acham que isso toca esses públicos de forma diferente? Bom, sobre essa questão da geração Z e inclusive outras pessoas que chegam a visitar o Instituto, no caso que é o da nossa rotina aqui, e como a gente se baseia numa condução para poder fazer com que essa pessoa tenha um entendimento e veja se ela está querendo realmente aquele entendimento ali. A gente percebe quando a gente recebe idosos ou até crianças, vê de certa forma que não estão com tanto tempo, ou se não estão muito atentos ao que a gente está falando. Quando é uma quantidade reduzida de pessoas. Quando chega muitas pessoas aqui, é muito fácil a dispersão. Então, a gente tenta lidar com aquilo que a gente tem. A atenção que nos é dada, a gente tenta retribuir com mais informação. Por isso que o guiamento, eu acredito que Franklin pode até concordar, não depende só da gente. O guiamento que a gente vai fazer, o tempo, principalmente, depende de quem tá tendo essa condução. Então, vamos dar um exemplo. Se eu estou falando para uma pessoa que ela está me fazendo perguntas e quer ouvir sobre um assunto que eu estou falando, com certeza eu vou me estender por muito mais tempo do que 10, 20 minutos. Mas se eu estou falando para uma pessoa que ela está dispersa, está olhando para o celular, não está dando tanta atenção para o que eu estou dizendo, não é que eu vá deixar de dar informação para essa pessoa. Só que algo a mais que eu poderia fornecer a essa pessoa acaba sendo deixado de lado por desinteresse da própria pessoa. Então é algo que a gente tenta conciliar. Quando a gente recebe uma pessoa idosa que vem de outra cidade, que tem muito interesse, o que é mais comum de acontecer, ou quando a gente recebe uma família, de que vem crianças que, tô no museu, o museu é chato, a gente tenta atrair a atenção dessas pessoas, principalmente, é algo até engraçado, que é dito no popular que o palhaço ele tenta se atentar ao de braço cruzado que está sempre no fundo do salão.
porque a gente quer atenção de quem não dá atenção pra gente. Então, basicamente, numa condução não é diferente. A gente tá ali na frente pra pessoa falando pra... E quem dá menos atenção pra gente é quem a gente tenta capturar. Tenta soltar fatos mais interessantes para que essa pessoa se sinta instigada a querer descobrir sobre isso. E quando a gente fala num contexto social da geração Z, como foi citado por você, que é muito mais fácil um vídeo de 6 segundos chama mais atenção do que um conteúdo de 1 minuto sendo falado de uma pessoa frente a frente, fica meio complicado para a gente não ter tanto artifício para utilizar, mas o que tá ali no nosso alcance a gente tenta fazer. Eu vou falar algumas experiências que eu tive aqui bem interessantes, tá? Essa semana veio 3 pessoas. 2 da Suíça e uma do Rio de Janeiro. Na verdade, 2 do Rio de Janeiro, porém uma morava na Suíça. E trouxe de quebra uma pessoa que veio da Suíça, né? Uma senhora. Deveria ter em torno de uns seus 60 anos. E literalmente essa senhora deu as costas para o meu guiamento, enquanto as outras 2 estavam atentas e falavam, traduziam em francês para ela. Então esse lance de tipo, é geração tal, eu geração tal, isso é muito relativo. É muito relativo porque eu já peguei crianças aqui de uma escola estadual que não largavam um fone de ouvido enquanto eu falava. Então é uma coisa bem delicada de se falar. Então a gente, na hora do guiamento, a gente tem que sentir o feeling da pessoa. A gente tem que saber o que realmente possa atrair o gatilho, entendeu? Então essa é uma forma que a gente tem que ter para poder chamar a atenção dessas pessoas. Como, por exemplo, já teve senhores aqui, senhoras que me alugaram aqui e eu faço questão de estar falando o máximo possível. Meus guiamentos 2 horas no máximo, no mínimo, às vezes, porque às vezes se estende demais. Pode falar, Luciano. Quais foram as melhores experiências que vocês tiveram nesse trabalho que vocês têm de atender o público dentro de um museu? Caramba, deixa eu responder essa primeiro, cara. É incrível. Eu vou falar uma das mais engraçadas. E depois eu vou falar umas que realmente me quebrou, tá? E me quebrou de uma forma única. Que para eu poder me remontar, eu levei algum tempo. A mais engraçada foi numa escola de umas crianças com uma faixa etária de seus 8, 7 anos. E eu falando aqui sobre o lugar, né? Porque eu começo no macro e vou para cá, para dentro do instituto, né? E eu falando sobre um menino que estava sentado justamente aqui, atento aqui, sabe? Só prestando atenção. Aí eu fiz, olha, vocês têm a noção aqui, esse prédio em si, ele não tem um pingo de cimento. O menino retrucou, pinotou aqui da cadeira e fez, e é feito com o quê, professor? Com cuspe? Isso para mim foi o máximo, eu não aguentei, eu literalmente rachei o bico, né? E a outra foi justamente uma coisa muito pesada, sabe? Que me fez refletir muito. Essa experiência que eu tô falando já tem anos, tá? Eu acho que foi em 2018, 2019, essa faixa etária. Chegou uma senhorinha de tarde aqui, né? A gente ainda estava trabalhando à tarde, e ela veio acompanhada com o filho dela, né? Muito sofrida, ela começou perguntou, né, se podia entrar. Eu fiz, não, pode entrar, a entrada é franca, é gratuita, é nosso. Então ela entrou e eu fui falando, e eu notei que ela tinha pouco instrução, ela tinha, vamos botar no popular, ela tinha pouca letra, né? Então ela começou a falar e mostrar para o filho dela de uma forma dela e fazendo com que o que estava acontecendo ali fosse uma coisa importante. Então foi a partir disso que eu comecei a notar a sensibilidade. Eu notei que, por ela não ter o conhecimento, por ela não ter instrução, por ela não ter a educação que foi negada a ela por qualquer outro motivo que não cabe a gente julgar, ela simplesmente estava tirando o tempo dela para educar o filho de uma forma única, né? Então ela falava aqui de uma forma mais vamos dizer assim, rústica o possível, e falando, olha, meu filho, isso aqui aconteceu no tempo de Jesus Cristo, e foi justamente isso a palavra que ela utilizou, né? E isso eu não tive como corrigir, porque na hora me deu um nó na garganta, né? Então, olha, o sacrifício dessa pessoa foi absurdo para mim, sabe? A questão dela estar literalmente fazendo tripa, coração, para poder fazer acontecer uma oportunidade para o filho.
Então, isso ressignificou para mim a importância do museu, a importância da gente estar aqui todos os dias, batalhando para poder ter uma oportunidade, não para mim, mas sim para as próximas gerações. Eu gosto de falar que, literalmente, eu sou um tijolo na porcaria de uma estrada longa que, de vez em quando, é interrompida por gente, enfim, sem um mínimo de caráter, né? Então, eu coloco sim a minha parte, eu tento construir uma ponte em relação ao futuro. E não para mim, mas para as próximas gerações. Então, essa é a pegada, sabe? É isso que eu sinto que eu tenho que fazer. É tanto que eu venho de outro museu, né? O Museu do Minérios. E lá eu tentei, justamente foi isso aí que começou a aflorar, né? Há 12 anos atrás. Então, faz 12 anos que eu estou tentando fazer micro-revoluções. Então, a partir disso, a gente tenta construir e deixar o mundo um pouco mais, como é que eu posso dizer, humanizado, né? Pode falar aí. Bom, sobre experiências, eu não tenho tanto tempo de estrada, né, na parte de condução quanto o Franklin, mas algo que me chocou, assim, que me marcou realmente foi ter esse choque do real natalense não conhecer a própria história. Isso acho que faz um ano já, mas chegaram duas senhoras aqui que elas vieram, entraram assim, primeiro acharam que era uma casa abandonada, foram entrando. Aí me viram assim, perguntaram o que era, eu falei que era um museu. Ela falou, é um museu? Mano? Aí fiz uma condução com elas, expliquei sobre as peças que a gente tinha, sobre a história da cidade um pouco. E aí no final elas falaram assim, ah, que massa, não sabia que tinha isso por aqui. Eu sou nascido aqui em Natal, faz 35 anos que eu trabalho como comerciante no bairro da Cidade Alta, e eu não fazia ideia que existia tanta coisa aqui na cidade. Então isso me pegou de certa forma que eu fiquei, caramba, se essas duas que tem tanto tempo de vivência em Natal não faz ideia, imagine a quantidade de pessoas que não tem. E aí meio que isso bateu assim e eu fiquei bem pensativo durante um tempo. E relacionado a melhor no sentido de se sentir grato por ter feito esse trabalho, eu sempre me recordo de um guiamento que eu fiz para um cara que ele nem era daqui, acho que ele era de São Paulo, ele estava viajando, passou por aqui, veio conhecer o local, ficou maravilhado com a condução, o suficiente para ter mandado depois, ido atrás, querer saber quem fez a condução e fazer esse agradecimento. Então isso é raro, é aquilo que é raro, mas acontece. Então, tanto o Franklin quanto eu, quando a gente recebe esse tipo de carinho, de retorno do público que a gente faz, a gente vê o reconhecimento que a gente tem esse reconhecimento que o trabalho que a gente está fazendo está sendo bem feito e está sendo assim, a pessoa se sente grato por receber aquele conhecimento e a gente fica assim sem até saber como reagir a esse tipo de coisa, porque é algo que a gente não espera, a gente tá ali literalmente contando história, compartilhando um conhecimento que é daquela pessoa. Então, quando a gente tem essa retribuição, acaba que a gente fica assim meio desamparado, assim, meio sem chão. É tanto que, pegando esse gancho que o Eduardo tá falando aí, muita gente chega a fazer assim, não, pô, tem que adicionar vocês e começa a ter mais contato com a gente dentro das redes sociais e perguntando, e aí, como é que tá? Como é que tá a vida? Olha, se precisar, quando você estiver aqui, pelo menos eu já tive muito convite aqui, quando você estiver aqui em São Paulo, apareça e tal, ou quando você estiver aqui no Rio, venha e tal, sempre tem, sempre, sempre, sempre. E assim, de forma absurda. Não tem parâmetro. Pode ser pessoas de 20 anos quanto pessoas de 60 anos. Quando a gente tem esse link, esse vínculo formado, as pessoas fazem questão, elas se sentem abraçadas e retribuem isso de uma forma absurda. E quando, na verdade, isso eu tenho como uma das diretrizes. Quanto mais abraçada a pessoa se torna, melhor para que a cultura seja divulgada. Independente se está aqui, se está no Museu de Minérios, se está no Museu da Rampa, se está no sítio histórico daqui de Natal. Então, eu acho que é justamente essa questão que faz a diferença. Quando você literalmente passa a cultura para o povo, aí você tem uma virada de chave, né? A construção. Quando o povo começa a se apoderar do conhecimento e da história. Ah, meu pai contava a história que meu avô veio aqui para a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma descendência francesa porque teve aqui algumas coisas em relação à história.
E a gente tem, sim, algumas invasões, né, acontecendo aqui durante toda a história da gente, desde franceses e holandeses passando por aqui. Então, é uma das partes que eu falo no guiamento que a própria Rua da Conceição, onde é que está situado o Instituto Histórico, foi palco para uma das passagens históricas aqui, em relação à invasão holandesa, né? Em um período que Natal só tinha só 130 habitantes. E eu não estou falando isso tirando o conhecimento da minha cabeça ou inventando história da carochinha, tá? Isso está no livro do Olavo Medeiros Filho, né, que é um pesquisador, né? E a gente tenta, assim, ter a base mais científico possível para divulgar a história, né? E divulgar o conhecimento e a cultura. Então, quando a gente fala, a gente literalmente está querendo que a pessoa, o visitante, tome posse disso, né? Então, é extraordinário. Alguma outra pergunta? Lá vem mais pessoas. Mais pessoas. Bom, no mais, Fechado. agradecemos o convite do Instituto. Foi uma honra ter participado dessa palestra. Foi perfeito, obrigado, né? E desculpe qualquer coisa aí, tá? Eu tenho uma questão. Fala aí. Não sei se foi questionado aqui, mas como é que vocês pensam, né, no museu, como você falou da apropriação, dessa questão da cultura pelo público e tal, como é que você pensa, assim, divagando mesmo, de forma bem livre, assim, não é uma questão muito teórico, científica, não, mas assim, de acordo com sua experiência, como é que você vê essa virada de chave, assim, essa aproximação, né? Como é que, por exemplo, o museu pode provocar o público para que essa apropriação da cultura aconteça? Entendeu? Pergunta. Saquei. Quer responder? Pode ser, eu respondo. Mas vai ser Pronto, válida a sua também, eu- porque vai ser as duas. Pronto, então, pode falar? Olha aí. Bom, basicamente, a gente já comentou um pouco sobre essa parte, da questão de como a gente bate de frente com a questão da cultura aqui. Então, quando a gente recebe os visitantes, a gente tenta, ao máximo, fazer com que eles saiam daqui com mais dúvidas do que sabendo de algo. Então, a gente tenta abordar tanto o que existe aqui, quanto o que poderia ou pode ter existido aqui. Então, quando uma pessoa, o intuito, quando a gente faz uma condução, é fazer com que aquela pessoa entenda, basicamente, o que a cidade propõe a ela, na parte histórica, claro, e que faça com que ela consiga, basicamente, rever alguns conceitos relacionados a essa parte cultural. Porque quando a gente fala de invasões, fala de uma parte mais voltada para a elite, a gente deixa passar batido povos originários, figuras importantes que foram relevantes para a sociedade. Então, quando a gente fala de história, principalmente, que a gente, querendo ou não, tem que ter uma base científica para estar falando disso, de estudos que já foram feitos acerca de personalidades importantes, que é algo que a gente acaba sofrendo um pouco por não ter certas documentações aprofundando sobre tantas pessoas, mas a gente tenta ao máximo fazer essa abordagem sobre acontecimentos ou figuras importantes que muitas vezes são apagados ou passam despercebidos. Isso é algo que a gente tem como fundamental, quando a gente principalmente quer apresentar mais do que algo alcançável. Então, se a pessoa vem aqui, se ela chegou até aqui, é porque ela quer saber algo a mais. Então, a gente tenta dar esse algo a mais, trazendo com o máximo possível de esclarecimento para essa pessoa. Pronto. No meu ponto de vista é o seguinte: não existe nada se você não for provocado. Então você vai ter que provocar de alguma forma. E quando eu falo provocado, literalmente se reinventar. A gente não pode pegar o Instituto, vou pegar o Instituto como exemplo. O Instituto de 120 anos atrás. As pessoas mudaram. A sociedade mudou. Então, a tecnologia está aí. Então, se não tiver uma evolução a partir de não, e eu não estou falando de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então, a estrutura da gente tem que mudar. Então, alguns conceitos têm que ser quebrados. E quando a gente fala de conceitos quebrados, a gente fala literalmente de outras oportunidades. E eu estou falando de inúmeras. É por isso que eu não estou citando nenhuma. Infinitas possibilidades.
Então, a gente tem aqui pontos, vamos dizer assim, âncoras, né? Históricas, e que, quer queira ou quer não, é chamada a atenção, tanto para o bem quanto para o mal, porque vira e mexe a gente recebe críticas, e eu estou falando no Instituto. Críticas de tipo, vou citar aqui, uma que foi recentemente, e isso aconteceu com o Eduardo e com o Marcos, né? O Instituto é um lugar inoperante. Pois é, a gente está aqui literalmente todos os dias fazendo acontecer a história. Tentando resgatar a história, divulgando a história, criando ferramentas, que isso, no meu ponto de vista, é o Instituto, uma ferramenta. Ela não é um adorno, ela é uma ferramenta de ensino, tanto o museu quanto a biblioteca. Então, a partir disso, a gente tem sim essas pessoas atacando a gente. E quando vem atacar a gente, bate primeiro aqui e depois vai para as redes sociais. Então, aí dificulta cada vez mais a questão da gente expandir. Mas isso para a gente é uma outra coisa bem legal. Primeiro porque é uma oportunidade de mostrar outros serviços que a gente tem. Então, quando alguém chega para a gente e fala, vocês são inoperantes, você está convidado a vir para cá e ver a realidade da gente. Como a gente já recebeu extremamente críticas aqui. Não sei o quê. Por exemplo, a gente tem a coluna Capitolina. E a gente fala sobre a coluna Capitolina. Mas nos meus guiamentos, eu falo que é um presente do governo italiano. Muitas pessoas distorcem a história e querem atacar o Instituto e até mesmo a mim de uma certa forma, indiretamente. Falam, isso é um presente do fascista. O Instituto ele tem um viés de proteger e conservar a história. E propagar a história que isso não se repita. É por isso que a gente também tem o Pelourinho. Não é porque a gente está fazendo apologia à escravidão ou à tortura, mas sim para lembrar que sangue humano foi derramado na construção da nossa sociedade e que isso não se repita. Então, é uma responsabilidade gigantesca, tanto de quem está guiando, para quem está aqui organizando a biblioteca, para quem está organizando os eventos. É uma sensibilidade enorme para com a população. E uma população burra é uma população extremamente manipulável. Então a gente tem sim essa consciência e a gente tenta passar isso de uma forma mais leve possível para as pessoas. E atraindo cada vez mais as pessoas para cá, abraçando, entendeu? Em vez de estar expelindo. Então essa é a questão dos guiamentos. Fechou? Obrigado!